Estamos de volta ao vivo com o Repórter São Paulo Especial, agora 12h47. Você acompanha a primeira entrevista da série com os candidatos à Prefeitura da capital paulista, numa parceria inédita aqui da TV Brasil com o portal de notícias do É o País Brasil. De hoje até o dia 23 de setembro, você, aí em casa, vai conhecer as propostas que os candidatos têm, gente, para administrar a nossa cidade, a maior cidade do país. A nossa convidada de hoje é a candidata Luísa Erundina do PSOL. Candidata, a gente vai continuar aqui batendo papo. Eu quero perguntar para a senhora a questão da saúde. Todas as pesquisas apontam que saúde é uma das situações que mais preocupa o eleitor. Que projetos a senhora tem? É uma questão de gestão, é uma questão de gestão dos recursos, falta de vontade? O que a senhora tem para a área e qual é a sua avaliação para o momento? Tudo isso. É preciso fortalecer a base do sistema, que são as unidades básicas de saúde, integrá-las adequadamente aos outros setores desse sistema, que são os centros de especialidade e alta complexidade, mas com um reforço muito forte na base do sistema de saúde, que é o modelo do SUS. Mas alguma mudança radical? Alguma ideia diferente? Nós vamos rever, né, a política de concessões, a terceirização dos serviços de saúde. Saúde é um direito social, é um dever do Estado e não pode ficar como um produto de mercado, que as OSs, com raras exceções, né, elas organizam o sistema, né, de prestação do serviço à saúde, numa concessão pública, né, sem nenhum controle, com um duplo poder, tendo uma política diferente para o servidor da administração direta em relação aos terceirizados, e usufrui lucro. Então, a saúde se transforma no objeto de mercado. A lógica do mercado passa a predominar. Então, é preciso melhorar a qualidade do serviço, melhorando, inclusive, a política do funcionalismo e limitando e diminuindo a política de concessão do serviço a organizações sociais. Flávia. Candidata, uma pergunta pontual. A senhora é a favor ou contra a redução da velocidade nas marginais? Que é um tema de política? Eu sou a favor, mas isso associado a outras medidas. Quando se pensa em mobilidade numa região, não só de São Paulo, mas região metropolitana, você tem que articular muito bem as modalidades do sistema e os vários elementos que compõem o funcionamento desse sistema. E a velocidade é um deles, né? Então é importante porque a cidade, nós queremos torná-la a cidade das pessoas, não a cidade da velocidade, a cidade do automóvel ou a cidade do veículo de um modo geral. Então isso é um pressuposto e a redução de velocidade e tem que verificar a diferença de região para região. Não dá para tratar em qualquer política essa cidade como se fosse uma única cidade. Ela tem no mínimo 32 cidades, que são as regiões administrativas que compõem as subprefeituras. Portanto, sou a favor, adequando às diferentes dinâmicas e realidades regionais. Edu. Ainda falando sobre mobilidade urbana, a senhora, quando prefeita de São Paulo, o seu então secretário Lúcio Gregório propôs a tarifa zero. Isso acabou virando a bandeira do movimento Passe Livre anos depois, o estopim, inclusive, das manifestações de 2013. Pressionado, o prefeito Fernando Haddad fez o Passe Livre estudantil. A senhora pretende ampliar esse Passe Livre? Com certeza, o mundo inteiro está absorvendo essa política, porque cada vez a mobilidade é um direito social, é um direito humano fundamental. A Constituição Federal, recentemente, incluiu no seu artigo 6º uma proposta de emenda constitucional minha, que foi sancionada, né, incluindo como saúde, educação, habitação, o transporte como um direito social. E, nesse sentido, é preciso que todos tenham a possibilidade de acessar esse serviço, que é uma necessidade na cidade. E todos se beneficiam dele, seja o usuário direto, seja o usuário indireto, né, é um serviço essencial e ele tem que ser assumido, o seu custo, não só pelo usuário direto, mas com um alto subsídio, ou então até com a tarifa zero. Nós vamos fazer isso paulatinamente, começando nos finais de semana, no domingo, no âmbito de cada bairro, quer dizer, a locomoção, a mobilidade dentro do bairro será sem pagar a tarifa, né, o mesmo no final de semana, e progressivamente nós vamos adequando o sistema de financiamento do serviço, de modo a que, no final do governo, a gente esteja toda a cidade com esse benefício, que é a tarifa zero ou o passe livre. Mas, candidata, de onde viriam esses recursos? Nós vamos buscar outras fontes de receita.
Nós não podemos ficar administrando o orçamento, por grande que ele seja, com uma demanda crescente, com uma crise de desemprego, um aumento, uma queda de receita e um aumento de demanda, pensando só nesse orçamento, que é um orçamento este ano de 54 bi, no próximo ano será de 50 bi, e vai ser sempre menor do que as necessidades. A Prefeitura de São Paulo responde por 15% do produto interno bruto do país. É o quinto orçamento do país. E tem uma capacidade de intervir na economia da cidade. E outra coisa, cobrando os devedores da cidade. Devem à cidade grandes devedores que atingem 66 bilhões de reais. Nós vamos resgatar essa dívida 5% a cada ano. No final do ano, dos 4 anos, nós teremos resgatado 3 bilhões e 500 milhões de reais da dívida pública. E vamos conter a sonegação, nós vamos aperfeiçoar a fiscalização, nós vamos desenvolver atividades produtivas para geração de trabalho e renda, portanto, para criar emprego, trabalho, do emprego ao trabalho, gerar atividade econômica e dialogar com o poder econômico da cidade. A cidade se mantém com a construção de todos, com a contribuição de todos. E o poder econômico não pode só se beneficiar da economia da cidade, mas tem que se associar às iniciativas com o governo no sentido de dinamizar a economia local. Carla. Candidata, pelo último levantamento da Datafolha, o candidato Celso Russomano está na frente com 33 pontos, né? É curioso olhar que a Marta, a senhora e o Haddad juntos somam mais ou menos 36%. É um dado curioso para 3 candidatos que têm sua origem, digamos, no espectro da esquerda na política, sendo que São Paulo é uma cidade bastante conservadora. O que isso quer dizer? É um anseio por mudanças. Ninguém está satisfeito com o que está se dando no Brasil hoje. Embora haja uma onda de conservadorismo, né? Uma onda de retrocesso, de direita mesmo no país, mas isso está provocando uma reação oposta. Quem já militou na política, não configuradamente de esquerda, mas progressista, popular, né? Querendo que as coisas se deem com base numa outra cultura política, em outras relações de poder na cidade, isso está vindo com muita força. E isso se reflete nas pesquisas. Eu não identificaria que esse nível de proximidade entre os 3 possa significar uma identidade de esquerda. Eu não vejo. Como que a prática desses candidatos, mesmo do Haddad. O Haddad é de um partido de esquerda, ou pretensamente de esquerda, tem uma prática não de esquerda, mas é progressista, é atento a inovações, não é democrático, não é um governo democrático. Não tem democracia. Quem administra as subprefeituras, quem governa as subprefeituras e quem indica os subprefeitos são vereadores de partidos de direita. E a base dele é uma base heterodoxa, de A a Z, do espectro político ideológico, que vai reproduzir, ou reproduz, aquilo que se reproduz no plano federal, o tal do presidencialismo de coalizão. A Marta você já sabe quem é a Marta. A Marta está no PMDB do Cunha, do Renan, do Temer. Só resta a candidatura do PSOL, modéstia à parte. E eu acho que isso vai ficando claro aos candidatos se exporem as suas ideias, as suas propostas e a memória que existe dos demais governos, o atual, o da Marta e o nosso. E o que diferencia entre esses é serem administrações radicalmente democráticas. Flávia, o que você perguntou? Mesmo que o preço a pagar por isso seja que nenhum deles vá... que a não senhora acredito que isso segundo ocorra. turno. Pelo movimento que a gente sente, e eu tenho feito campanha nos vários segmentos de classe, no método de círculos de conversa, rodas de conversa. Todo mundo está conversando sobre política e não só sobre eleições. É particularmente discutindo política, o momento do país e as eleições dentro disso. E há um sentimento de mudança, de querer transformar, não só de conservar o que já foi conquistado, mas diminuir esses danos das perdas que estão se colocando com muita força. Basta lembrar a questão da empresa pública de comunicação no país, uma conquista, né, que custou caro à sociedade brasileira, está sendo ameaçada por uma medida provisória. Isso é inaceitável. E isso não é só quem construiu essa conquista, né? Quem construiu, de fato,
esse direito de uma empresa pública de comunicação. Mas isso está repercutindo na sociedade e eu tenho o sentimento, a intuição, a sensibilidade, a convivência diária nessa campanha que eu posso lhes assegurar que vai ficar um saldo político para além do eleitoral. E isso pode ter um impacto no resultado eleitoral. Candidata Luiza Erundina, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. A senhora tem mais um minutinho, a câmera 3 é toda sua para as suas considerações finais para o telespectador que acompanhou essa nossa primeira sabatina. Por favor. Olha, eu quero elogiar a iniciativa, né? Deveria ser muito mais estendida essas iniciativas em outras emissoras, mas isso supõe a democratização das comunicações que não se fez ainda no Brasil, e isso é uma contribuição inestimável ao processo democrático para os próximos anos da vida dessa cidade e desse país. Quero agradecer a todos os internautas, os telespectadores e essa bancada fantástica de jovens jornalistas. E a sua agenda continua hoje, né? A senhora ainda sai daqui com mais atividades. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Quero agradecer Márcia, aos jornalistas, Edu, Flávia, Edu. A senhora, foi um prazer recebê-la aqui. Como já disse, para essa nossa primeira sabatina, é uma parceria, né, Carla? Inédita aqui da nossa TV Brasil com o El País, que é o jornal espanhol, aqui no Brasil, É o País Brasil. Como disse a nossa candidata, essa nossa transmissão ao vivo aqui na TV Brasil, ao vivo no nosso portal de notícias da EBC, ao vivo no portal de notícias do El País. Amanhã tem mais, a gente conversa amanhã com o candidato João Bico, que é do PSDC. Mais uma vez aos jornalistas, obrigado pela participação. Candidata, boa sorte. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, estamos juntas. É assim que a gente vai encerrando o nosso Repórter São Paulo especial de hoje. Uma ótima tarde para você, mas amanhã tem mais. Até lá, tchau.